Eu subo a essa tribuna, senhor presidente, para solicitar, para cobrar, para falar da importância, senador Paulo Paim, da Câmara dos Deputados dar continuidade ao processo iniciado no Senado Federal de apreciação da PEC número 196 de 2012, que institui o voto aberto para apreciação da cassação de parlamentares. E quero propor ao Senado Federal que possamos nos aprofundar no debate da apreciação e aprovação da instituição do voto aberto em outras votações. Sei que Vossa Excelência, senador Paulo Paim, é autor de uma proposta de emenda à Constituição que institui o voto aberto em todas as votações. E eu me associo à tese defendida por Vossa Excelência, embora reconheça que ela merece um debate mais profundo, que precisamos fazer, poderíamos dedicar uma sessão, algumas sessões inteiras a debater, porque alguns entendem que na apreciação de veto presidencial, até para evitar pressões do Poder Executivo sobre o parlamentar, o voto devesse permanecer secreto. Outros entendem que para apreciação de nome de autoridades para o Ministério, para o Supremo Tribunal Federal ou para as agências reguladoras que ainda deveria, embaixadores também, deveria manter secreta. Eu entendo que nós já evoluímos o suficiente, já avançamos o suficiente na nossa democracia para instituir o voto aberto em todas as votações. Até porque entendo que o parlamentar deve estar preparado para sofrer todo tipo de pressão do Poder Executivo, e que o eleitor comum, ele tem todo o direito de saber como vota o seu representante no Congresso Nacional, se ele efetivamente está sendo representado. Porque se, por um lado, o voto secreto pode poupar o parlamentar de pressões indesejáveis do Poder Executivo, por outro lado também não dá oportunidade para que a população possa conhecer como vota o seu representante no Congresso Nacional. É importante registrar que em todos os movimentos que tivemos no Brasil nos últimos anos, movimentos populares, movimentos surgidos no seio da sociedade civil, contra a corrupção, contra a impunidade no país, esses movimentos têm levantado com muita firmeza a bandeira da instituição do voto aberto no Brasil. E eu entendo, prezado senador Paulo Paim, de que, sem dúvida alguma, a instituição do voto aberto seria um grande avanço. Avanço esse que tenho registrado dessa tribuna. Muitas vezes criticamos muito a classe política e deixamos de reconhecer alguns avanços produzidos pela política nos últimos anos no nosso país. É importante registrar para esses estudantes que estão nos assistindo aqui que há pouco mais de 30 anos o Brasil vivia numa ditadura. Tivemos a Constituinte de 1988, que produziu a Constituição de 1988. Ali estão assegurados os direitos democráticos, as liberdades democráticas, liberdade de organização política, liberdade de organização sindical. Depois disso, tivemos outros avanços que não me canso de repetir, como a instituição da Lei da Transparência, de autoria de um senador do PSB, do senador Capiberibe, a aprovação da Lei de Acesso à Informação, a aprovação da Lei da Ficha Limpa, através do projeto de iniciativa popular, a instalação da Comissão da Verdade, e entendo que o próximo grande avanço da democracia brasileira seria a instituição, se não plena neste momento, mas a ampliação das modalidades de voto aberto, a redução das modalidades de voto secreto, embora eu pessoalmente defenda o voto aberto em todas as votações. Nesse sentido, senhor presidente, é importante
registrar que o deputado Alessandro Molon, que é o relator da PEC número 196 de 2012 na Câmara dos Deputados, já deu o seu parecer manifestando-se pela admissibilidade da proposta e resta, nesse caso, ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pautá-la para que seja apreciada e aprovada na comissão e remetida ao plenário daquela casa. Mas eu quero lembrar que a PEC número 349 de 2001, de autoria do então deputado Luiz Antônio Fleury, que propõe a alteração dos artigos 52, 53, 55 e 66 da Constituição Federal para abolir o voto secreto nas decisões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, estendendo-se também às Assembleias Legislativas dos Estados, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e às câmaras municipais. Essa PEC já avançou, foi aprovada na comissão especial e em primeiro turno pelo plenário, ainda no longínquo ano de 2006. Entretanto, essa proposta de emenda à Constituição está esquecida desde então em algum escaninho e está parada na Câmara dos Deputados. Eu diria que, da mesma forma como a sociedade civil brasileira se organizou no movimento memorável, no sentido de apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de projeto de lei que acabou sendo aprovado, instituindo a lei da ficha limpa, está no momento também de um grande movimento da sociedade civil pela aprovação do voto aberto no Congresso Nacional. A gente sabe que há muitas resistências dentro do Congresso Nacional à apreciação e aprovação dessa matéria, mas entendo que o movimento popular, como o histórico movimento da Lei da Ficha Limpa, contribuiria muito para a apreciação dessa matéria, que é da maior importância para o aperfeiçoamento do sistema político brasileiro, e ouço com muita alegria o senador Paulo Paim. Senador Rodrigo Hollenberg, primeiro cumprimentá-lo. Tenho certeza que aqueles que estão assistindo à TV Senado não poderiam esperar outra posição de Vossa Excelência a não ser essa, de defender o voto aberto em todas as situações. Vossa Excelência até entende que poderemos construir uma alternativa, mas o ideal seria isso. E só para dar um exemplo na questão do veto, senador Rodrigo, eu estou nessa casa há 26 anos, não vi um veto ser derrubado no voto secreto. Não vi um. E quanto aos números, não há argumento. Não tem um veto, em 30 anos, eu posso... Chego a chutar 30, embora eu estou aqui há 26, que foi derrubado pelo voto secreto. Infelizmente, é fato, é real. O parlamentar diz uma coisa no voto aberto e age de forma diferente no voto secreto. E desses vetos que eu me refiro, mais de 5 mil, 90% deles foram aprovados por unanimidade. E como é que depois tu mantém o veto no voto secreto? Então, é algo que ninguém entende. Dizem que a quebra de decoro é mentir. Então, nesse caso, teria que perder o mandato mais que a metade dos parlamentares, que no voto aberto votaram de uma forma e no voto secreto votaram de outra forma. E quando perguntado, dizem... eu mantive a minha posição, a mesma do voto aberto, porque eu não ia mudar no voto secreto. Então, na verdade, é ruim para todos. É ruim, inclusive, para o Executivo. O Executivo tem que saber quem é que é a sua base e quem não é. Eu, por exemplo, bote fator previdenciário aí. Embora voto secreto, eu vou dizer que vou votar pela derrubada do veto. E o Executivo tem que saber mesmo que o país, nessa situação, e nessa outra, e outra, e outra, vai votar com a sua consciência e acabou. O que não dá é que no voto secreto tem gente que acende uma vela para Deus e outra para o diabo. E ainda nem Deus e o diabo talvez saibam, mas que os mortais não ficam sabendo para quem que de fato ele acendeu a vela. Porque o voto secreto, para mim, ele vai no campo da sacanagem, da malandragem, da confusão para se dar bem. Por isso, para acabar com essa dúvida, porque nem que eu diga numa certa matéria que eu votei desta forma, o eleitor legitimamente é capaz de dizer, mas eu sou obrigado a acreditar, como você, tantos outros disseram que votaram assim, mas o tal projeto foi mantido o veto.
Só tem um jeito para a transparência absoluta e a tranquilidade de todos é acabar com essa história de voto secreto. Mesmo se eu for escolher uma autoridade, qual é o problema de eu dizer, certa autoridade, X ou Y, olha, devido a isso, isso e aquilo, eu votei contra ou votei a favor. E ele, naturalmente, vai poder ter direito até para se defender. Mas, olha, eu vou esperar a tua argumentação, mas se não me provar isso, isso e aquilo, eu vou votar contra. Não me convenceu, vou votar, pronto. Tenho certeza. E outro exemplo, o Supremo Tribunal Federal. O voto é aberto, é televisionado. Nós sabemos como cada juiz votou, inclusive em matérias consideradas explosivas. Todos mostram a cara e assumem a responsabilidade. A própria presidenta da República, quando ela veta uma matéria, ela tem que dizer por que votou. E é julgado pela opinião pública o veto dela, aquela matéria. Agora, o parlamentar, só ele que fica, como diz outros, desculpa a expressão, atrás da moita, como a gente fala, ou atrás da coxilha, ninguém sabendo como é que ele votou. Por isso que eu lhe confesso que sou totalmente favorável ao voto aberto em todas as situações. Não consigo um argumento que me convença o contrário. E lembrar, para concluir, porque eu fiz o estudo da matéria, porque eu venho tratando com isso desde a Constituinte. Sabe quantos países no mundo já têm o voto totalmente aberto? 37 países. E todos os países onde impera a democracia. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência, como sempre, muito brilhante e muito convincente nos argumentos de Vossa Excelência. Vossa Excelência traz um dado relevante, e por isso que eu digo da importância de a gente fazer esse debate com profundidade no plenário do Senado Federal, porque muitos dos que defendem o voto aberto defendem dizendo que é importante o parlamentar se proteger da pressão do Poder Executivo. Mas o que a gente tem percebido na prática com o voto secreto é exatamente o contrário. Os vetos, talvez com raras exceções, no caso dos royalties, houve a derrubada parcial de grande parte dos vetos, uma questão ali meramente regional, mas na grande parte das vezes os vetos são mantidos de acordo com a vontade da Presidência da República. E não há pressão mais legítima do que a pressão da opinião pública. A pressão da população, a pressão das pessoas que votam nos seus representantes e que querem vê-los aqui representando suas ideias, suas propostas, seus projetos, e querem saber, e têm o direito, e devem ter o direito, de saber como se comporta em votações polêmicas o seu parlamentar, o seu deputado ou o senador. Por isso, o senador Paulo Paim, que eu quero acolher a contribuição de Vossa Excelência como parte do meu pronunciamento, porque traz elementos bastante consistentes de convencimento da necessidade de implantação do voto aberto. E creio que nós deveríamos sugerir ao presidente Renan que possa efetivamente colocar isso em pauta no plenário do Senado Federal, a proposta de Vossa Excelência, que Vossa Excelência reapresentou, me dizia há pouco, com o número de PEC número 20, outras propostas de emenda à Constituição que versem sobre o mesmo tema, para que possamos fazer esse debate com profundidade e avançarmos. Se neste momento for impossível avançarmos instituindo o voto aberto em todas as votações, que instituamos também, já como fizemos aqui no plenário do Senado, para a cassação de parlamentares, mas também para apreciação de vetos, ou, enfim, possamos fazer esse debate com muita profundidade, com muita tranquilidade. Eu quero aqui compartilhar da posição de Vossa Excelência. Nossa democracia amadureceu o suficiente para que tenhamos a instituição plena do voto aberto. E creio que um parlamentar, quando se elege, seja ele deputado ou senador, ele deve estar preparado para sofrer, para resistir a qualquer tipo de pressão. E a pressão mais legítima, a quem efetivamente ele deve se curvar, é a pressão da opinião pública, é a pressão dos seus eleitores, é a pressão daqueles que você representa, porque essas pessoas têm todo o direito de saber como você votou. E nós temos o dever de mostrar aos eleitores como nós estamos nos comportando
quando estamos definindo posicionamentos importantes para o futuro da República, para o futuro do país. Portanto, quero fazer esse registro, senhor presidente, sugerindo à mesa do Senado que traga ao debate deste plenário como um tema importante, um tema de interesse da opinião pública brasileira, a instituição do voto aberto em todas as votações realizadas no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente.